E aí nós temos Jonas. Jonas, o profeta de Deus, chamado por Deus para ir clamar contra a grande cidade de Nínive. É para ele só ir lá e falar: olha, daqui 40 dias Nínive será subvertida. Era essa a vontade de Deus, que Deus conversa com ele e manda ele ir. Ele não tem escolha de não ir ou não ir, não. Ele tem que obedecer ao mandado de Deus, ele é profeta de Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser profeta de Deus, boca de Deus. E agora o Senhor está dando a ele a tarefa de ir para Nínive e clamar contra aquela cidade, cidade de sangue. Há coisas terríveis acontecendo lá e Jonas, ele está revoltado com aquele povo, ele quer que aquele povo seja exterminado, mas não, a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, mas ele não faz isso, ele segue o coração dele, e é interessante que a palavra de Deus diz que ele sai da presença de Deus, ele desce para Jope, ele pega o navio para Tarsis, e ali a intenção dele está na palavra de Deus, que era fugir da presença de Deus. Oh, meus irmãos, ele não conhecia o Salmo 139. Ele ainda não havia lido o Salmo 139, ele não conhecia. O Salmo 139 diz: olha, se eu subo aos mais altos céus, ou desço ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Para onde irei? Para onde eu fugirei? Para onde eu me esconderei da presença do Senhor? Mas a intenção de Jonas é fugir da presença do Senhor. Mas a vontade de Deus é soberana. Ele tem que ir para Nínive. Ele passa por aquele processo que todos nós sabemos, 3 dias, 3 noites no ventre daquele peixe. Até que ele clama a misericórdia do Senhor. E ele vai para Nínive, ele clama contra aquela cidade. Imagina aquele homem clamando contra Nínive. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Essa é a tarefa que Deus dá a ele, mas ele quer seguir o coração dele. Olha o que ele traz para ele. Mas foi muito bom, porque foi um sinal que Jesus usou. Quando perguntaram para ele: nos dá um sinal. Não, o sinal já foi dado do profeta Jonas. E se Deus quer de nós obediência, irmãos, onde que nós vamos aprender e com quem nós vamos aprender obediência? Porque não é vontade, irmãos. Se dependesse da nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Se dependêssemos da nossa escolha, nós não estaríamos aqui. Não. Nós vivemos num mundo em que nós podemos trabalhar, ganhar o nosso próprio dinheiro. E há não sei se é provérbio, é uma frase estabelecida no mundo, que tempo é dinheiro. Para aqueles que são capitalistas, tempo é dinheiro. Então, se dependesse da nossa escolha, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos fazendo outra coisa. Ou descansando depois de um dia afadigado de tanto trabalho em busca do recurso financeiro. Ou usando o nosso tempo então para ganhar dinheiro, já que tempo é dinheiro. Mas nós não fomos chamados para seguir o nosso coração, nem sermos influenciados pelo mundo. Então, se nós tivermos que aprender a respeito de obediência, então nós temos que aprender com aquele que foi obediente, Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer, e Jesus mesmo disse lá em Mateus 17, depois de João Batista ter testemunhado a respeito dele, João Batista dizer para aqueles que o seguiam: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aponta para Cristo. Em outra situação, eis o Cordeiro de Deus, está apontando para Cristo. João Batista estava dizendo para os seus: não é a mim que vocês têm que seguir, vocês têm que seguir a Ele. E nós vemos que os dois dos discípulos de João Batista, quando João Batista diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, isso aí está lá no Evangelho de João, eis o Cordeiro de Deus. Quando João Batista diz isso, os dois vão. Jesus percebe que aqueles dois estão seguindo-o. E
Jesus para e pergunta o que eles querem. Nós queremos saber onde o Senhor assiste, onde o Senhor mora. Nós queremos estar contigo. Mas para seguir a Jesus tem que ter obediência. Porque ele foi obediente e ele está dizendo aqui com suas próprias palavras em Mateus 17. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Foi no Monte da Transfiguração. Olha, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, para Moisés e outra para Elias. E acontece que quando eles falavam, uma nuvem luminosa os envolveu, e ali naquela nuvem eles ouvem a voz do Deus Pai Todo-Poderoso dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. A lei já passou, os profetas já passou, agora o meu Filho, a ele ouvi. E esse ouvir não é simplesmente ouvir, mas é ouvir, é seguir, é caminhar após os passos dele, é obedecer. É obediência, obedecer àquele que conduz, aquele que vai na frente. É como diz um provérbio judeu: espero que você esteja impregnado com a poeira que sai das sandálias do seu mestre. Sabe o que é isso? É caminhar após as pisadas do seu mestre, mas estar tão próximo dele que você fica impregnado com as poeiras que levantam das sandálias dele. É isso que o Senhor está dizendo a ele ouvir: sigam a ele, obedeçam a ele, porque a lei já passou, os profetas já passou, mas agora é o meu filho. E é tão bom estar perto do Senhor, né? Pedro não queria sair dali. Pedro, o mais valente dos discípulos, ele não queria sair dali. Para ele poderia terminar tudo ali, ficar ali. E Jesus vai dizer, olha, em João 5, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Lá com a samaritana ele vai dizer, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, é obediência. É obediência. Daquele que é Deus em forma humana, que poderia rejeitar a cruz, mas no Getsemane ele fala: Pai, faça a tua vontade, não a minha. Talvez a escolha dele fosse se afastar da cruz, deixar a cruz de lado. Pai, vamos fazer um outro processo salvífico, menos a cruz é dolorosa, o Senhor vai se afastar de mim. Não. Mas ele diz: não, Pai, se for possível, mas se não for, Pai, faça a tua vontade, não a minha. É obediência, não é escolha. E aí, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai aconselhar o povo lá, e esse conselho chega até nós hoje. E o que nós vamos fazer com ele? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não teria problema nenhum se ele assumisse a forma de Deus, não seria usurpação, não tinha problema nenhum, porque ele era Deus, mas ele não faz isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, é reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus os exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vê a diferença da consequência quando eu sigo o meu coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto, e vê as consequências quando eu sou obediente à palavra de Deus, porque em todo ato que eu cometer haverá uma consequência. Se for bom, consequências boas; se for mal, consequências más. Vê a diferença do homem que segue o seu coração com aquele que obedece, e tudo o que acontece com isso. A exaltação de Jesus, quando Deus dá a ele o nome que está acima de todo nome,
E quando Deus diz que todo joelho se dobrará nos céus e na terra, diante dele, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, sabe para que é tudo isso? Para a glória do Deus Pai. Não é maravilhoso isso? Vê o que a obediência produz. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, a glória é de quem? De Jesus Cristo. Porque o Filho glorifica o Pai e a igreja glorifica o Filho. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Porque Sara oferece para ele a Agar, porque Deus havia prometido para ele o filho da promessa. Eles tentam dar um jeito ali. Abraão ouve o conselho da sua esposa e segue o seu coração. Consequência, Ismael nasce. Abraão tem 86 anos, agora aqui fala que ele tem 99. 13 anos Deus ficou sem falar com Abraão. 13 anos. E aqui o Senhor aparece a ele depois de 13 anos. O Senhor diz para ele: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ser obediente. Obedeça, Abraão. Você precisa obedecer. Porque quando ele toma Agar para si, para ter um filho, o qual Deus já havia prometido para ele, ele está seguindo o seu coração. Ele está seguindo a sua intuição. E qual a consequência disso? 13 anos Deus em silêncio com aquele homem. Agora imagina aquele homem que falava com Deus, Deus falava com ele, agora 13 anos em silêncio. Como é a vida daquele homem? Porque 13 anos é demais para quem tem um contato direto com Deus. Imagine agora esse Deus, Jesus ali na cruz, ele clamou: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento em que Deus se afasta dele, vira as costas para ele. Imagina Abraão aqui, 13 anos, Deus sem falar com ele. Quando Deus volta a falar com ele, Deus fala para ele: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Obedeça, Abraão, seja obediente, você precisa me obedecer. Mas aquele homem ouviu o conselho, e quando Deus pede para ele, seu único filho, o filho da promessa, ele não nega. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Está lá em Hebreus. Hebreus 11, os heróis da fé. Capítulo maravilhoso da palavra de Deus. Diz que aqueles homens ali, obedientes à palavra de Deus, foram homens que o mundo foi indigno da presença deles. Por isso, irmãos, nós temos que tornar o mundo indigno da nossa presença. O que eu faço para isso? Obedecer à palavra de Deus, obediência à voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, estar próximo da palavra de Deus que nos leva mais próximo ao próprio Deus, porque a palavra de Deus é o nosso Deus falando conosco. E aí vai dizer que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele não conhecia, que ele ia receber por herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Anda na minha presença e ser obediente. E aí vai dizer que o Senhor pediu Isaac, e ele ofereceu Isaac, e ele sabia, e ele ponderou, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. É obediência, irmãos. Que Deus não falou para ele. Mas aí, irmãos, para encerrar, vamos encerrar com Paulo. Porque Paulo está preso agora. Ele está em custódia de Festo, ali. Mas o rei Agripa, por ouvir falar de Paulo, quer ouvi-lo falar. E o rei Agripa pede que quer falar com ele. Eu quero ouvir esse homem aí, eu quero conhecê-lo. E ele está na presença do rei Agripa, e o rei Agripa diz para ele: olha, é dado a você o direito de se defender daquilo que você está sendo acusado. Ele já havia recorrido a César, ele ia ser transportado para Roma, mas o rei Agripa está ali querendo ouvir, quer conhecer.
Assim como Herodes queria conhecer Jesus, ver se Jesus faria algum sinal, Jesus não compactua com as trevas, irmãos. A igreja não pode compactuar com as trevas. Não. Aquilo que é santo é santo. Aquilo que é profano é profano. Não há junção entre luz e trevas, não. E aí, Paulo, ele está diante do rei Agripa, e ele está fazendo a sua defesa, ele está dizendo de onde ele veio, o que ele era, até o momento que ele tem aquele encontro com Jesus em Damasco ali. Ele falava, ele diz para o rei Agripa: olha, eu era assim, eu era terrível mesmo, eu perseguia os cristãos, aqueles que eram condenados à morte, eu dava o meu voto a favor. Ele participou da morte de Estevão. As vestes de Estevão foram deixadas aos pés de Saulo. E agora ele está aqui se defendendo. Não, ele está aqui dizendo para o rei Agripa o que aconteceu na vida dele, o que ele era e no que ele foi transformado quando ele teve o encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Quando chega nesse momento que ele encontra com Jesus, ele está relatando isso ao rei Agripa. Então quando eu encontrei com Jesus, então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Quando tudo aquilo clareou na frente dele e a visão dele sumiu. Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele está dizendo: foi para isso que eu fui chamado. Não foi escolha minha, mas foi para isso que eu fui chamado. E pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu cumpri tudo aquilo a que eu fui designado por aquele que me apareceu no caminho de Damasco. Não fui desobediente à visão celestial. E aí nós vamos ver que quando Paulo escreve as cartas, pelo menos lá em Efésios e também em 1º e 2º Coríntios, Paulo vai dizer, olha, ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus Pai. Não é a escolha dele, é a vontade de Deus, ele só está sendo obediente ao chamado. Então, irmãos, não é escolha, não é questão de escolha, é questão de obediência. E aí ele vai dizer em Atos 16, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui Lucas está relatando aquilo que Paulo havia dito a ele, como foi, como que aconteceu. Lucas está escrevendo o livro de Atos, e ele está relatando aqui, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente ele atendeu ao chamado. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Está vendo o que é obediência? É sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes nós estamos trilhando caminhos que não agradam a Deus, mas nós temos que ter a sensibilidade de perceber a orientação do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Paulo aqui. É maravilhoso, irmãos, porque quando eu vi o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, maravilhoso, eu assisti 3 vezes. Tem um momento que o personagem Lucas ali está escrevendo, Paulo está na prisão e ele está escrevendo, e tem um momento em que é pedido para ele, ensina-nos, fala-nos da sabedoria.
Ele fala aqui, que sabedoria eu posso apresentar? Vê a humildade daquele homem, que sabedoria eu posso apresentar? Eu tentei ir para a esquerda, Cristo me mandou para a direita, tentei ir para a direita, Cristo me mandou ir para a esquerda. É questão de obediência. Mas para que esse homem chegasse aqui, irmãos, para terminar agora, em Atos 9, 10, a palavra de Deus diz assim, olha, depois de tudo que ele havia relatado ali para o rei Agripa, tudo o que aconteceu, mas Deus usa Ananias para ir ter com Paulo, com Saulo ali. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Você vê que os homens obedientes à palavra de Deus, eles são precisos na resposta. O Senhor aparece a ele e o chama, e ele já responde imediatamente, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Não há confusão, irmãos. Deus prepara um e prepara outro. Deus prepara aquele que vai enviar e prepara aquele que vai receber. Não há confusão, não há como errar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como para os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E a resposta de Ananias foi essa, olha, então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Vê, irmãos, Paulo não foi desobediente à visão celestial, mas o Senhor envia Ananias ali para orar por ele, para que ele recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Vê que é obediência e obediência. É obediência e obediência. Em obediência a esse Deus maravilhoso, a sua palavra, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao Espírito Santo, assim a igreja deve andar. Graça e paz a todos.